Olá, meu aluno de inglês. Adivinha quem é que está falando aqui do outro lado? Já sabe quem é? Professor Adalberto, professor de inglês. Pensou que ia se livrar de mim, né? Pois é, olha eu aqui elaborando videoaula para vocês revisarem os meus assuntos em inglês e aprender um pouquinho mais. Bom, o que a gente vai revisar hoje nessa videoaula é o grau comparativo de superioridade, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro slide a gente vê a primeira regra, tá? Tem também aqui, ó, o conceito de uso, para vocês darem uma revisada também. Bom, nessa primeira regra, a gente vai aplicar para adjetivos curtos, tá bom? A gente vai trabalhar com tall e fast. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a desinência ER e o than, que vai ser acrescentado, né, ao adjetivo. No caso, tall vai ficar taller than e o fast, faster than. No nosso primeiro exemplo aqui, Paul is younger than Pedro, tá? Olha só, o adjetivo é young, eu acrescento o er no final dele e o than vai logo depois, já que eu estou fazendo uma comparação, tá bom? Paul is younger than Pedro. O que eu quero dizer com isso? Que o Paul é mais jovem que o Pedro. Vamos lá para a regra número 2. Bom, essa segunda regra aqui a gente vai aplicar para adjetivos com mais de duas sílabas ou em que a primeira sílaba ela seja tônica, tá bom? No caso de useful, famous, a gente tem beautiful e temos difficult. Quando o adjetivo ele é longo, como é que eu trabalho o grau em cima dele? Eu trabalho com essa palavrinha aqui, more, tá? O adjetivo e depois eu vou aplicar o than. Esse more literalmente é o mais em inglês e o than é o que. Então, nesse exemplo aqui, ó, this house is more comfortable than that apartment. O que eu quero dizer com isso? Que essa casa é mais confortável que aquele apartamento. Vamos lá para a nossa terceira regra, já que isso aqui é revisão, hein? Quando o adjetivo terminar em y, precedido de consoante, tiraremos o y e acrescentaremos o IER. A gente tem easy e a gente tem pretty. Nesse caso aqui, ó, eu vou tirar o y e vou acrescentar o IER, tanto no easy quanto no pretty. Então vai ficar easier than e prettier than. No nosso exemplo, Sandra is prettier than her sister. O que eu quero dizer com isso? Que a Sandra é mais bonita que a sua irmã, a irmã dela, tá bom? No nosso quarto exemplo é a regra do CVC. Também trabalhei com vocês em sala de aula, tem no livro de vocês. Essa regrinha aqui, ó, tem que analisar a estrutura do adjetivo. Se ele for formado por consoante, vogal, consoante, o que vai acontecer? Eu vou dobrar essa última consoante aqui, ó. Eu acrescento o ER e após dele eu vou colocar o than também. A mesma coisa vai acontecer com fat, fatter than, big, bigger than. Então, nesse exemplo, a gente tem Mike is fatter than Oswald. Aqui, ó, o adjetivo é fat. Eu vou dobrar, né, essa última consoante e aí eu acrescento o ER. Não posso esquecer de trabalhar o than porque é uma comparação. Então, Mike is fatter than Oswald. Então, o Mike ele é mais gordo que o Oswald. E aqui para o nossa última regrinha para adjetivos irregulares, como eu já falei em sala de aula, não há regras, mas eles têm as formas próprias deles, tá bom? No caso, good, better than, de bad, worse than, e far, eu tenho farther ou further than. Bom, vamos aos exemplos. Studying English is better than studying Chinese. Nesse caso aqui, eu estou comparando as duas disciplinas com relação ao estudo, tá bom? Então, eu tenho aqui, estudar inglês é melhor que estudar chinês. No próximo exemplo, learning math is worse than learning history. Então, aqui a gente tem, ó, o adjetivo worse, tá? Que no caso é a forma irregular de bad. Então, aprender matemática é pior que aprender história. E aqui o adjetivo further, que far, no caso, é distante, longe. Então, Salinas is further than Mosqueiro. Salinas é mais longe que Mosqueiro, tá bom? Bom, essa aí foi uma revisão aí rapidinho com relação ao grau de superioridade, tá? Com relação aos adjetivos. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de revisar esse assunto no livro de vocês e façam as atividades do livro de atividades de vocês, tá bom?
Até mais, até a próxima, um grande abraço e fui!